você está tendo um risco de proliferação nuclear, né? Não é só o Irã que estaria se envolvendo nisso. E há um risco atual, né? Porque o que acontece? A incapacidade de encerrar esse conflito, né, no momento, pode, primeiro, trazer outros países para o envolvimento. Como eu citei aqui, a questão dos Estados Unidos, que é um risco muito grande. Se envolver os Estados Unidos nesse conflito, você começa a envolver a escala mais global e outros compromissos de defesa que esses países têm. Você tem outros países que podem se envolver a partir do momento em que uma potência bélica como os Estados Unidos se envolve. Você tem outros que estão ali mais alinhados ao Irã, como Rússia e China, que podem entrar na jogada e torna a coisa ainda pior, né, Fred? Exatamente. Você tem compromissos, inclusive. Por exemplo, hoje a Rússia tem um compromisso direto com o Irã, porque o Irã é um dos principais fornecedores de drones para o combate da Rússia na guerra da Ucrânia, né? Eles estabeleceram uma série de compromissos de defesa mútua, de apoio mútuo, né? Que tornam um conflito ali um risco, né? Agora, você tem também mais uma coisa. O Irã, ele é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear de 1968, né? Que é um tratado que visa justamente diminuir o número de países que possuem armamentos nucleares, justamente na perspectiva de você tentar controlar tanto o número quanto a extensão dos estragos, do risco de que possa desencadear uma guerra nuclear. Então, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã já informou que o parlamento iraniano foi acionado para já começar a estudar formas de se retirar desse tratado, o que poderia levar ao incentivo a outros países que também se veem nesse momento ameaçados por outras nações a desenvolverem seus próprios programas nucleares. Hoje a gente pode ver, por exemplo, você tem disputas geoestratégicas entre China e Taiwan, você tem as disputas geoestratégicas, como eu falei, Coreia do Sul com a Coreia do Norte, você tem a questão da Arábia Saudita, que fica no meio ali daquela questão e que, apesar de ter assinado um acordo, né, de cooperação, de reatamento das relações com o Irã, eles têm interesses conflitantes com relação ao controle do Golfo Pérsico, né, e do Oriente Médio. Sem falar vários outros estados menores que poderiam desenvolver isso como formas de afirmação, né? É um problema muito grande você gerar a ruptura de um dos principais arcabouços que tem hoje legais para a contenção da proliferação nuclear no mundo. A gente até queria trazer agora, aproveitar esse gancho para trazer o comentário da Fátima, que diz o seguinte: o Estado de Israel tem que tentar ter um diálogo e não atacar o país inimigo. Netanyahu não está pensando nos civis, ele infelizmente quer mostrar o seu poder. E aí eu acho que isso entra muito também, obrigada Fátima pelo seu comentário, nisso que você traz, Fred, da questão desse risco que se corre com esse enfraquecimento do TNP, né, desse Tratado de Não Proliferação. Isso chega num ponto de países e governantes mais especificamente também, né, que tentam demonstrar o seu poder, porque esse armamento nuclear nada mais é do que é uma garantia política também, não é só bélica, né, é uma garantia de eu tenho poder, eu tenho um poderio bélico importante e perigoso, então não mexam comigo, né, é uma coisa... É a lógica da Coreia do Norte, por exemplo. O programa de armamento nuclear da Coreia do Norte surgiu justamente fundamentado na explicação de que eles se sentiam ameaçados pela Coreia do Sul e principalmente pelos Estados Unidos, por isso eles queriam fazer o programa nuclear. Durante um tempo, a ameaça de ter um programa nuclear extraiu vantagens de outros países, como Europa, Japão, os próprios Estados Unidos, que aliviavam sanções contra a Coreia do Norte, ou até mesmo forneciam programas de assistência para que ele não desenvolvesse esse programa. Só que ele foi burlando, contornando, etc. É exatamente esse o medo que Israel tem em relação ao Irã. Porque o Irã, as informações que ele tinha, que eles já tinham iniciado o que se chama de grupo de combate. Era um programa de avaliação
para a utilização dessa tecnologia já implantada em armamentos nucleares. Né? Isso daí é uma informação do Instituto de Estudos da Guerra, que é um think tank norte-americano, que avalia esse cenário e coleta informações sobre isso. Agora, isso é informação que Israel tinha sobre isso e que levou a essa tomada de decisão para atacar, até porque, com esse nível de urânio enriquecido que eu falei que tem em Fordol, são 223, é o suficiente para 9 bombas atômicas, né, o combustível suficiente para a construção de 9 bombas atômicas, não quer dizer que ela vai conseguir construir, num prazo de poucas semanas. A primeira bomba, né, o material suficiente para a primeira bomba, que seria o processamento de em torno de 25 quilos de urânio altamente enriquecido, já ocorreria num prazo de 2 a 3 dias. Então essa foi a sensação de urgência que levou a Israel, né, a justificar seus ataques. Agora, eu estava falando dessa questão do TNP. Nós já vivemos um momento bastante arriscado no planeta. Nesse final de semana, o Instituto para a Paz de Estocolmo, o CIPRE, ele divulgou que uma afirmação que é o seguinte: a era da redução dos armamentos nucleares no mundo acabou. A tendência agora é que ela comece a crescer. Nós estamos aqui na tela com algumas informações sobre o número de ogivas nucleares em todo o mundo. Atualmente existem 12.241 ogivas em vários estágios, né? Os Estados Unidos ainda são o maior número, né? Então ali está falando assim, ogivas implantadas, são as ogivas que já estariam acopladas ou a bombas, ou a mísseis, ou algum tipo de dispositivo para detonação. Prontas para uso, digamos assim. Imediatamente prontos para uso em todo o mundo. Dessas 12.241, 2.700 estariam em condição de alerta máximo para disparo. Basicamente Estados Unidos e Rússia, que são os que têm o maior número desses armamentos, né? 90% estão na mão dos Estados Unidos e da Rússia. E além disso, o que levou a essa afirmação do CIPRE é justamente o processo de modernização e evolução. A China, por exemplo, ele aumentou em 100 ogivas de 2024 para 2025. Está concluindo a construção de 350 silos para lançamento de mísseis balísticos no norte e no leste do país. E a perspectiva é de que até 2035 o número de ogivas já passe de 1.000. Ou seja, ela já vai deixar para trás a França e o Reino Unido em número de ogivas, né? Mas ainda não rivaliza com a Rússia e com os Estados Unidos em números, né? Mas isso também, não é só o número que consta, que é o importante, é o nível de preparação. Os Estados Unidos estão no meio de um processo de modernização, troca dos mísseis balísticos Minuteman II por mísseis Sentinel, mudança das bombas de gravidade, a aplicação de novos mísseis cruise para lançamento. A Rússia está completando o seu processo de modernização, né, substituindo vários armamentos que já não estavam ficando obsoletos. O Reino Unido tem a expectativa de reabrir a base de Lakenheath, onde ficam estacionados os armamentos nucleares da OTAN. Eles ficavam até lá, foi desativado há alguns anos, mais ou menos há 2 décadas, e agora há a perspectiva de voltar com a instalação de pelo menos 100 bombas com ogivas nucleares para a serviço da OTAN. A França está num processo de modernização de seus submarinos e de seus mísseis de cruzeiro. Como eu falei, a China, Índia, Paquistão, a Coreia do Norte é um programa que está em franca expansão. Né? Então tudo isso está acontecendo no mundo. Então é um perigo muito grande de você romper processos, romper tratados, né, inviabilizar tratados de controle, justamente no momento em que você está vendo todo esse processo. Você tem mais conflitos no mundo e você está tendo maior disponibilidade desses armamentos. Então a sensação de risco e a possibilidade desse crescimento vem daí. Então é por isso que a gente aponta para esses riscos nesse conflito que está ocorrendo no momento entre Israel e o Irã, né, e como que isso pode ter implicações para todo o globo.